Você já parou para pensar no que uma mulher carrega dentro do silêncio? Já se perguntou quantos segredos estão guardados atrás de um olhar cansado? Atrás de mãos marcadas pelo tempo? E se eu te dissesse que na mesma noite em que uma criança respirou pela primeira vez, o próprio pai decidiu que ela não merecia viver, você teria coragem de continuar ouvindo? O que vou compartilhar com você não é apenas uma história, é um testemunho, é uma memória que ainda pulsa, é um pedaço de vida que poderia muito bem ser a sua, a da sua avó ou a de qualquer mulher que aprendeu cedo demais o que significa resistir. Aqui, cada palavra que você vai ouvir não é apenas narrativa, menos é cicatriz transformada em voz. As histórias que contamos neste canal não são inventadas para entreter. São memórias costuradas em dor e esperança, testemunhos que atravessaram o fogo da vida real. Histórias que revelam a face cruel da tirania, mas também mostram a beleza invencível da coragem e da fé. São vozes de mulheres negras, avós, mães, sobreviventes, que encontraram em Jesus e na oração um caminho para transformar lágrimas em sementes de vida. E eu preciso te dizer, nada do que você vai ouvir é leve. Mas é exatamente por isso que você precisa ouvir, porque no meio de cada ferida existe um ensinamento, porque no meio de cada perda existe um chamado, porque no meio da escuridão alguém precisa acender a luz. Se você chegou até aqui, não foi por acaso. Eu acredito que Deus usa histórias como essa para tocar corações. Talvez você esteja passando por lutas que ninguém imagina. Talvez exista uma guerra acontecendo dentro da sua casa ou dentro de você. Talvez você conheça alguém que precisa ouvir justamente essas palavras para não desistir. Por isso, eu quero te fazer um convite agora mesmo. Se inscreva neste canal. Ative o sininho. Compartilhe essa mensagem. Quando você se inscreve, você não está apenas clicando em um botão. Você está se juntando a uma comunidade que acredita na força da oração, no poder da intercessão e na verdade de que nenhuma batalha é maior do que o amor de Deus. Aqui você vai ouvir histórias que parecem impossíveis, mas que terminam em vitória. Você vai aprender junto comigo que mesmo quando o inimigo levanta muralhas, a fé é capaz de atravessar. Você vai sentir que não está sozinho, porque cada testemunho contado aqui é como um farol aceso para quem ainda está perdido na noite. Então, antes de continuar, clique agora em inscrever-se. Deixe seu comentário, compartilhe o vídeo com alguém que precisa de esperança. E lembre-se, cada vez que você apoia esse canal, você ajuda a propagar essas histórias de fé, coragem e transformação. Fique comigo até o final. Você vai descobrir que a dor não tem a palavra final, que a tirania não vence e que a luz sempre encontra um jeito de atravessar a escuridão. Meu nome é Evelyn e o que vou te contar não está escrito em livros, nem registrado em papéis de família. É uma história que ficou marcada na minha pele como cicatrizes invisíveis e que ecoa até hoje no silêncio das madrugadas. Você pode até achar difícil de acreditar, mas se ficar comigo até o fim, vai entender por que eu não sou a mesma mulher que um dia entrou naquela casa, acreditando que poderia viver em paz ao lado de um homem que chamava de marido. A noite em que minha filha, Annabel, nasceu nunca saiu da minha memória.
O vento assobiava entre as árvores do lado de fora, como se a própria natureza chorasse por nós. O quarto era simples, frio, cheirava a madeira queimada e chá de ervas. Eu a segurei nos braços, tão pequena, tão frágil, lutando por cada respiração como se o ar fosse uma bênção que podia escapar a qualquer momento. Meu coração batia entre amor e medo. Amor, porque era minha filha, carne da minha carne. Medo, porque eu sabia que os olhos do meu marido, James, não enxergariam milagre algum naquele pequeno corpo. Quando ele entrou no quarto, não havia alegria em seu rosto. Não havia surpresa. Não havia o brilho de um pai que vê sua filha pela primeira vez. Havia apenas dureza, marcada pela bebida e pela amargura que ele carregava como uma segunda pele. Ele olhou para Annabel e não viu vida. Viu custo, viu peso, viu problema. E disse com uma frieza que cortou mais fundo do que qualquer dor de parto: nós não vamos nos apegar a uma criança doente. Essas palavras caíram sobre mim como pedras. Eu ainda sangrava, ainda sentia meu corpo rasgado pela chegada dela ao mundo, mas nada me dilacerou mais do que ouvir o homem que deveria protegê-la decretar sua sentença de morte. Eu a apertei contra o peito e sussurrei: ela é nossa. Mas James respondeu, com os olhos gelados como aço: sua filha, não minha. Eu não vou sustentar problema. O silêncio que seguiu não trouxe paz. Era um silêncio de ameaça. O vento batia na janela, a chama da vela tremia, como se também quisesse fugir daquele ambiente pesado. E dentro de mim, uma voz suave e firme ecoou: você não vai deixar sua filha morrer. Minha filha mais velha, Ruth, estava sentada à mesa da cozinha naquela noite. Ela já sabia demais. Sabia que as palavras do pai se transformavam facilmente em tapas. Sabia que pratos voavam, portas batiam e que o silêncio era a única maneira de sobreviver. Ela tinha aprendido a ser invisível, pequena demais para carregar tanto peso, mas velha demais para acreditar que havia segurança dentro de casa. Foi então que James falou outra vez. Sua voz pesada como ferro caindo no chão. Os Harris estão procurando uma esposa para o filho deles, Charles. Eles têm dinheiro. Se esse negócio dá certo, nossa vida volta para o lugar. Negócio, ele usou essa palavra como se estivesse vendendo uma vaca no mercado. E quando percebi que falava de Ruth, meu corpo inteiro estremeceu. Ruth é só uma criança, eu disse, tentando manter a voz firme. James se virou devagar, os olhos frios como inverno, e respondeu: Ruth é o que eu disser que ela é. Naquele instante, o mundo pareceu encolher ao meu redor. Eu tinha uma filha queimando em febre nos meus braços, outra sendo preparada para ser vendida como mercadoria, e um marido que carregava mais veneno do que humanidade. Ainda assim, algo dentro de mim se recusava a morrer. Eu não sabia de onde vinha, mas havia uma centelha escondida bem no fundo da minha alma. Foi nessa noite que aprendi que, às vezes, o amor de mãe não é suave nem doce. Às vezes, o amor de mãe é um grito silencioso, uma promessa feita de joelhos, uma decisão de resistir quando tudo parece perdido. E assim começou a batalha que mudaria minha vida para sempre. Há febres que queimam o corpo e há febres que queimam a alma. A de Annabel fazia as duas coisas. À noite, quando a casa ficava muda e o rumor do vento passava pela fresta da janela como um sussurro de más notícias, eu molhava panos,
Contava as respirações da minha menina. Anotava na memória cada pequeno suspiro, como quem guarda joias. O relógio parecia se recusar a andar. Havia minutos que duravam horas e madrugadas que pareciam não ter fim. Ruth me observava em silêncio, sentada na beirada da cama, as mãos pequenas no colo, o vestido amarrotado pela tensão. Ela aprendeu cedo que o silêncio é uma forma de oração. Quando James atravessava o corredor, pesado de álcool e sombra, Ruth encolhia os ombros como se pudesse desaparecer atrás do próprio coração. Eu a via e por dentro gritava. Por fora, eu era só uma respiração calma, uma mãe que não podia tremer para que as filhas não desabassem. Naquela semana, os Harris mandaram um recado por um vizinho. Em 2 semanas, Charles vem buscar a moça. Não havia pergunta no bilhete, havia sentença. Negócio fechado, diziam as letras tortas que eu quis rasgar com os dentes. James segurou o papel como quem segura um troféu. A vida vai entrar nos eixos, ele murmurou, sem me olhar. Eu sabia! A vida de quem? Para ele, nossos eixos eram uma mesa farta e um copo cheio. Para mim, os eixos eram pele, osso e alma das minhas filhas. Tentei argumentar. Falei com a firmeza de quem não tem mais nada a perder. Ruth é uma criança. Ele me lançou um olhar demorado, pesado, sem pressa, menos como a lâmina que mede a melhor parte da carne. Ruth é o que eu disser que ela é. Annabel ardia. O termômetro era a palma da minha mão e a intuição das mães que já enterraram esperanças. Quando a febre baixava um pouco, eu agradecia em silêncio. Quando voltava dobrada, eu negociava com Deus. Tira de mim, põe em mim, mas deixa a minha filha. Havia noites em que eu cochilava sentada, com Annabel no peito, e sonhava que uma água clara corria pelo quarto, lavando tudo. O suor da febre, o cheiro do álcool, as palavras de ferro, as promessas sem amor. Eu acordava e a água era só lágrima. Ruth, um fio de coragem nascendo por dentro, tentou sussurrar a própria liberdade. Mamãe, se eu for agora, ainda no escuro. O resto da frase ficou preso na garganta. A porta, o corredor, o portão, tudo era um labirinto construído por medo. Eu toquei o rosto dela, tão jovem, e disse: Filha, coragem também é esperar a hora certa. Mas a hora certa, naquele inferno, parecia sempre tarde demais. 2 dias depois, chegaram flores e um bilhete. Não esqueça o combinado. As flores cheiravam a cemitério de sonho. Queimei o papel sem que Ruth visse. A cinza dançou no prato de metal como uma pequena fogueira de luto. James riu baixo, uma risada sem som, daquelas que só mexem o canto da boca e acendem o rancor nos olhos. Os Harris pagam bem. Respondi com um silêncio mais comprido que a estrada. Havia coisas que, se eu dissesse, acenderiam a pólvora. À noite, a casa virou uma igreja de madeira pobre. O banco era à beirada da cama. O altar era o peito de Annabel. A vela era o meu fôlego. Eu orei como quem cava túnel, com as mãos. Lembrei dos sermões da minha avó, Mama Jo, a mulher que me ensinou que Deus às vezes sussurra dentro do barulho. Filha, quando a noite for funda, escuta o que fica de pé. O que ficou de pé naquela madrugada foi uma frase que não era minha. Você não nasceu para vender as suas. A frase me varou como um raio. Fiquei em pé, endireitei as costas e decidi que Ruth não seria mercadoria. No dia seguinte, enquanto James saía para fechar detalhes com os Harris, chamei Ruth
para a cozinha. A luz da manhã deixava poeira de ouro no ar. Coloquei pão, dei café e lhe entreguei um embrulho pequeno. Uma fita azul que foi minha, uma medalhinha de ferro, uma fotografia cortada do meu casamento, menos cortei o noivo. Se a gente precisar correr, corre leve, mas corre com quem você é. Ela sentiu com os olhos marejados. Não perguntou quando. Sabe por quê? Sabe por quê? Porque crianças que crescem em casas como a nossa aprendem a não pedir calendário aos milagres. Elas só miram a porta e esperam o impulso. Annabel piorou ao cair da tarde. O suor vinha frio, a pele quente, o corpo em guerra. Eu passei o pano de novo. Contei os segundos. Cantei baixinho uma canção velha que minha avó cantava para espantar assombro. Ruth segurou a minha mão. Nenhuma de nós chorou. Às vezes, não chorar é o único jeito de não se partir ao meio. Foi quando Charles apareceu com o pai. Perfume caro, bota limpa, um sorriso que não encostava nos olhos. Olharam Ruth como quem avalia tecido. Fizeram perguntas sobre trabalho doméstico, robustez, docilidade. A palavra docilidade me deu vontade de cuspir no chão. Já me serviu café. Falou de vantagens para todos. Eu me calei por não ter faca e por ter filha. Ruth ficou imóvel, aprendendo a se esconder sem parede na hora de ir. O pai de Charles disse, como quem comenta o tempo, 2 semanas e sem imprevistos. Eu olhei para o céu pela janela, uma nesga azul pedindo testemunho. Imprevisto é o nome que homens dão à vontade das mulheres quando ela, enfim, aparece. Na madrugada seguinte, Ruth tornou a tocar a maçaneta. O metal tilintou como sineta de igreja. 2 homens estavam no pátio. James tinha previsto a coragem. Eu caminhei devagar até a porta. Pus o corpo adiante do corpo da minha filha. Senti, por um instante, que a minha voz vinha de muito longe. Talvez do colo de Mama Joe. Hoje, não. Eles riram. Riso curto, riso sujo, voltariam. Sempre voltam, até que alguma coisa maior se levante. Voltei para Annabel. A febre tinha dado trégua, e essa trégua, ironicamente, me apavorou mais. Os intervalos de paz eram uma espécie de despedida. Apertei minha menina contra o peito e fiz uma oração que não tinha palavras. Só o barulho do meu coração marcando um ritmo antigo. Sobrevive, sobrevive, sobrevive. No fim daquele dia, tomei uma decisão como quem morde corda até arrebentar. Buscaria ajuda, não ajuda de vizinha que traz bolo e pena. Ajuda de quem não faz pergunta, quando os olhos já contaram tudo. Pensei em Dr. Johnson, do outro lado do vale. Homem de poucas palavras e mãos que sabiam tanto costurar pele quanto remendar destino. Amanhã, ainda no escuro, falei para Ruth, a gente vai. Ela sentiu sem respirar alto. Coragem reconhece coragem. Quando a casa adormeceu sob o peso do álcool de James, eu arrumei uma bolsa pequena. 2 cobertores finos, pão, uma garrafa d'água, a fita azul, a medalha, a fotografia sem noivo e um caderno velho onde anotei, anos atrás, os nomes das mulheres da minha família, menos as que ficaram e as que fugiram. Escrevi mais um nome, na última linha, Evelyn, e depois, num gesto que ardeu como sal em ferida, escrevi os das minhas filhas. Havia algo de sagrado em listar quem a gente decide salvar. Ainda era noite quando um resfriado cortante entrou pela porta. O chão gemeu sob meus passos. Eu carregava Annabel com todo o cuidado
que um corpo cansado é capaz de oferecer. Ruth vinha logo atrás, leve como quem pisa sobre promessas. Foram poucos metros até o portão, mas pareceram décadas. Cada milímetro lembrava uma humilhação. Cada passo, um tapa que não se deu, menos ainda. A mão de Ruth girou a lingueta. O portão respondeu com um lamento fino. 2 vultos se moveram perto do galpão. Senti a pele arrepiar. O medo é um animal que conhece o cheiro da gente. Não corremos. Voltaríamos. O recuo, às vezes, é a parte mais corajosa do avanço. Fechamos em silêncio. Fomos para dentro, como quem volta ao ventre, para nascer outra vez. Menos, porque nascer é também escolher quando sair. Naquela última hora de noite, antes que o primeiro pássaro se atrevesse a cantar, eu sentei numa cadeira baixa, com Annabal ainda queimando e Ruth encostada na minha perna. E falei, não para Deus apenas, mas para as mulheres da minha linhagem. Eu não vou vender as minhas... Eu não vou deixar que a mão de homem decida o destino dos meus... Eu não vou morrer em pé para que outros vivam sentados sobre nós. As paredes ouviram. A noite ouviu. Eu me ouvi. E quando a gente se escuta de verdade, a casa muda de dono por dentro. O sol não nasceu e rompeu, e com ele uma certeza. A casa podia continuar sendo de James por fora, mas por dentro ela já era minha. A partir daquele dia, cada gesto meu seria um prego novo, cada palavra um tijolo. A febre de Annabal, o bilhete dos Harrys, o olhar de Charles, a risada dos homens, tudo virou martelo. Não para me quebrar, mas para me forjar. E foi assim, com o coração batendo no compasso da resistência, que a minha fuga começou antes dos pés saírem pela porta. Porque toda fuga verdadeira começa num lugar secreto. O ponto exato em que uma mãe decide que o medo não vai mais mandar, há silêncios que pesam mais do que gritos. Quando Annabal ficou leve demais nos meus braços, eu entendi que o corpo de uma mãe reconhece a hora em que o espírito de um filho se recolhe. Primeiro foi a febre, abrindo caminho, depois um sossego estranho, uma calmaria que não combinava com o rangido do vento na janela. O peito dela subia e descia, como se estivesse aprendendo a respirar outra coisa que não era ar. Eu contei. 1, 2, 3. E então, o número seguinte foi vazio. Não fui eu quem soltou um som. Foi a casa. As tábuas choraram. A vela tremeluziu. O corredor mordeu a escuridão. Eu encostei a boca na testa de Annabal e falei o nome dela como quem chama o sol às 4 da manhã. O sol, naquele dia, não veio. Ruth estava no batente, os dedos miúdos, apertando o vestido, a coragem em pé, mas o resto dela sentado por dentro. Eu não a deixei ver todo o fim. Mães fazem esses pequenos paredões com o próprio corpo. Cobri a bebê com o pano branco que eu guardava para visitas importantes. A morte, naquele instante, era nossa visita mais importante. James apareceu na porta. Nenhuma pressa, nenhum espanto. Olhou o embrulho no meu colo, mediu a cena com a régua torta da utilidade e disse: seco, gasto, frio, uma boca a menos. Foi só isso. E o corredor engoliu os passos dele como se engole. Coisa velha que sempre volta. Eu não gritei. Fiz o que as mulheres da minha família fazem quando o mundo quebrou de novo. Procedi, lavei o rostinho de Annabal, desfiz o nó dos meus próprios dedos, cortei uma tira de lençol para amarrar o cabelo e fui para o quintal, a terra, dura de frio,
me recebeu com uma resistência honesta. Cavei com um cabo da colher de pau, com pedra, com uma unha, com os ossos do braço. Cada colherada era uma frase que eu não disse a tempo. Ruth trouxe água, trouxe silêncio, trouxe a presença que sustenta, sem perguntar. Enterrar um filho é enterrar uma versão da gente que nunca mais volta. Coloquei Anabal no berço de terra como quem devolve a Deus um segredo, pequeno, precioso, inexplicável. Ali, além dela, eu deitei a última esperança de que James descobrisse tarde, mas descobrisse a arte de ser humano. Cobri, devagar, alisei, fiz uma cruz torta com 2 galhos e, por um instante, acreditei ouvir Mama Joe cantar baixinho na minha nuca. Filha, quando o chão te quebrar, vira barro e vira vaso. Voltei para dentro me sentindo tanto um vaso rachado quanto a água, que ainda insiste em ficar. Ruth encostou a cabeça no meu braço e disse só: "Eu estou aqui, mãe." Respondi com o mesmo idioma. Eu também, porque às vezes eu também é tudo que salva 2 pessoas de cair no abismo da palavra nunca mais. À tarde, os Harris mandaram outra mensagem. 2 semanas, sem atraso. Havia um ramo de flores que cheirava a sala de velório. Rasguei o papel. Não com raiva, menos com precisão. Aprendi que certas coisas não merecem a honra de um gesto dramático. Merecem a cirurgia do basta. Queimei as tiras numa vasilha, vi as letras virarem cinza e soprei devagar, como quem apaga um aniversário ao contrário. James encheu um copo. Eu enchi uma mala invisível que se chama decisão. Decidi que Ruth não seria vendida. Decidi que a casa podia continuar sendo dele por fora, mas a minha linha do tempo não seria. Decidi que a morte de Anabal não seria uma vírgula na minha derrota, e sim o último ponto final de uma história escrita por mãos alheias. E quando uma mulher decide isso, o ar dentro das paredes muda de dono. Esperei a noite espessar. E quando o silêncio ficou no ponto, menos aquele ponto em que até o medo cochila menos, batia a porta de Dr. Johnson com os nós dos dedos do pensamento, eu sabia o caminho até a casa dele de memória. Com os olhos fechados, 2 colinas, a ponte, a árvore torta, o lampião que acende cedo. O Dr. Johnson era o tipo de homem que escuta com as mãos. Coloca uma xícara de chá na mesa. Arruma o lençol no ombro. Se cala no lugar certo. Eu precisava disso. De um silêncio que não fosse ameaça. De um homem que não disputasse com Deus o direito de decidir. A madrugada seguinte trouxe uma claridade suja, dessas que não chegam a ser dia. Ruth amarrou a fita azul no pulso. Eu coloquei no bolso do avental a foto cortada menos a noiva sem noivo e a medalhinha que foi de Mama Joe. O portão gemeu. Os homens vigiavam. O recuo, mais uma vez, foi o primeiro passo da fuga. Às vezes a gente precisa ensaiar o caminho com o corpo para que o coração memorize. Enquanto o relógio teimava em não andar, recebi uma visita sem corpo. A culpa, ela chegou educada. E se eu tivesse ido antes? E se eu tivesse enfrentado mais? E se a febre? E se Deus? Eu servi a culpa com uma xícara de água e a deixei na varanda. Não lhe abri a sala. A culpa não cria plano, só rouba fôlego. E eu precisava de fôlego. Quando, enfim, a noite vestiu de negro a casa toda, cutuquei Ruth no ombro. Saímos, levei uma cesta simples com pão, um casaco de lã,
uma garrafinha d'água e o caderno das mulheres. Cruzei o quintal do lado oposto ao galpão. Encostei na cerca, senti o ar rasgar por dentro, feito pano velho, e saltei. Ruth veio atrás, leve e certeira, como quem nasceu para continuar. Alcançamos a estrada de terra. O mundo, do lado de fora do medo, parecia maior do que eu lembrava. A ponte fez sua música de madeira. A água lá embaixo parecia saber nomes. Eu sussurrei o de Anabai e prometi: teu nome não vai virar poeira. Ruth ouviu e apertou a minha mão. À frente, a lamparina do Dr. Johnson abria um círculo de ouro no escuro. Bati uma vez, duas, três. O trinco respondeu com a beleza das coisas simples. Ele nos olhou por um segundo que valeu um livro inteiro e disse: entrem. O consultório cheirava a erva doce e a paciência. Dr. Johnson me deu um copo de água e não perguntou nada. Eu falei o mínimo, não por vergonha, mas porque o corpo não tinha saliva para discurso. Contei de Annabel como quem devolve um segredo. Contei de Ruth como quem apresenta um milagre. Contei de James e os Harris como quem diagnostica um veneno. Ele assentiu com a cabeça, pesou o silêncio com as mãos e encerrou com 3 frases que mudaram o destino do meu sangue. Vocês ficam hoje aqui. Amanhã, cedo, arrumo um carro. Não voltem. Dormimos num quartinho ao lado. Cama estreita e coberta áspera. Ruth adormeceu com o punho sob a bochecha. A fita azul brilhando como um pedaço de céu. Eu, não. Mãe não dorme na véspera da travessia. Eu fiquei escutando. O som da casa do Dr. Johnson era outro. O relógio marcava horas que andavam. O vento respeitava as frestas. O assoalho não ameaçava. Fechei os olhos um instante e vi Mama Jo sentada no meu pé, pedindo para eu contar, como nos velhos tempos. Conta, filha, para a história não morrer. Eu contei, em pensamento, para que a coragem virasse hábito e o hábito virasse herança. Ainda escuro, o carro veio, uma carroça baixinha, cavalo bom, rodas cuidadas. Dr. Johnson levantou o colarinho do casaco, jogou uma manta sobre nossos joelhos e disse: é por lá. Pela estrada velha, o trem sai com o primeiro assovio. Assenti. Agradeci com aquele agradecimento, que não usa a palavra obrigada, porque ela, sozinha, é pequena demais. Ruth olhou para trás uma última vez. Eu não... Se eu olhasse, a dor me puxava pela barra do vestido. No caminho, uma sombra se deslocou do mato. Um dos homens de James, cicatriz cortando o rosto ao meio, botina dizendo pressa. Voltem. O coração bateu no meu pescoço, mas nenhum músculo da minha boca pediu licença para falar. Dr. Johnson tocou as rédeas, firme, e disse, num tom que se usa para ensinar uma criança a usar faca sem se cortar: saia do meio, rapaz. Ele riu, um riso que soou igual a prego torcido, mas abriu caminho. Às vezes, o mal se contenta com ser visto. Às vezes, a coragem basta. A estação apareceu como um retrato antigo. Fumaça leve, ferro brilhando, uma mulher com um lenço na cabeça segurando uma criança, um homem vendendo café em copo de lata. Cada detalhe me devolvia humanidade. Ruth colou o rosto no meu ombro e perguntou baixinho: e se eles nos acharem? Respondi com a verdade que eu tinha nas mãos: a gente continua indo, porque a liberdade não é um lugar, é um costume. O apito do trem cortou o ar. Subimos. O banco era duro. O futuro também. Mas os dois tinham espaço para gente. As rodas
começaram a cantar. A paisagem foi diminuindo. A cerca, o galpão, a árvore, a ponte, a casa e, num ponto que o olho não alcança, o montículo de terra de Annabal. Eu não chorei ali. Chorei por dentro, onde as marés obedecem a marcos que ninguém vê. Ruth adormeceu no meu ombro. Eu abri o caderno e escrevi com mão firme, letra de quem se prometeu a si mesma. Hoje, Evelyn rompeu. E logo abaixo, hoje, Ruth herdou a estrada. Quando o trem pegou velocidade, entendi. A morte de Annabal tinha acendido em mim uma chama que não se apaga com vento. Não era fúria que destrói, era fogo que guia. E eu me prometi menos com a força de todas as mulheres que me trouxeram até aqui, que nenhuma filha minha voltaria a ser contada como despesa, como gado, como acordo. Se algum homem tentasse por preço na vida das minhas, acharia no caminho um muro feito do meu corpo, da minha fé e do meu nome. O mundo lá fora começou a mudar de cor. O azul da madrugada cedeu a um laranja tímido, depois a um ouro que não pedia desculpa para brilhar. Ruth abriu os olhos, sorriu daquela maneira pequena que só quem sobreviveu entende, e eu beijei a testa dela. Agora é com a gente, filha. Ela assentiu. É com a gente. O trem seguiu. Por dentro, eu também. E, pela primeira vez em muitos anos, senti que a estrada me pertencia tanto quanto eu pertencia a ela. Porque quando uma mãe enterra uma filha, ganha do céu um direito secreto. O de nunca mais pedir permissão para viver. O trem seguiu seu caminho, cuspindo fumaça e apito, como se anunciasse ao mundo que uma nova história estava começando. Cada quilômetro que deixava para trás era como se arrancasse uma corrente da minha carne. Eu me sentia vazia e cheia ao mesmo tempo. Vazia porque o corpo de Annabal não mais respirava sobre o meu peito. Cheia porque o espírito dela me acompanhava como um farol. Ruth dormia no meu ombro. E eu sabia que aquele sono era o primeiro descanso verdadeiro da infância dela. Chegamos a uma cidade pequena, sem o peso dos olhos conhecidos, sem as línguas afiadas do vilarejo que me acusava por tentar ser livre. Descemos com passos inseguros, mas cada passo ecoava um. Agora sim, o ar tinha outro cheiro, menos cheiro de possibilidade. O sol brilhava sem parecer julgamento. Eu respirei fundo, como quem engole coragem. Dr. Johnson nos ajudou a encontrar abrigo na casa de uma viúva chamada Miss Clara. O lar era simples paredes descascadas, telhado que rangia com o vento, mas para nós parecia um palácio. Pela primeira vez em muito tempo, Ruth pôde dormir sem medo de mãos grossas puxando-a no meio da noite. Eu mesma pude fechar os olhos sem o peso do olhar de James me vigiando. Ali havia silêncio menos, mas um silêncio de descanso, não de ameaça. Trabalhei duro, lavei roupas em rios gelados, cozinhei em fogões emprestados, limpei casas que não eram minhas. Cada moeda que caía na palma da minha mão era como uma pedra na construção da nossa liberdade. Eu não sentia vergonha, sentia força. Cada serviço feito era uma declaração. Eu estou viva e a vida das minhas filhas vale o meu suor. Os anos passaram como águas que levam e trazem. Ruth cresceu. Já não era aquela menina de olhos baixos, mas uma jovem que começava a olhar o mundo de frente. Vi nela uma beleza que não era só do rosto, mas da alma. Ela ainda carregava cicatrizes, é verdade, invisíveis, mas profundas. Contudo, junto das cicatrizes, carregava também sementes de futuro.
Foi nessa época que ela conheceu Josaph, um homem simples, com mãos calejadas pelo trabalho e olhos que não buscavam posse, mas entrega. Ele não chegou com promessas bonitas, chegou com gestos. Trouxe lenha num dia frio, repartiu pão quando soube da nossa necessidade. Tratou Ruth como gente antes mesmo de trotelar como mulher. Eu o observei com a desconfiança de quem já viu demais. Testei seu silêncio, suas palavras, seus olhares, mas em cada detalhe encontrei respeito. Quando Josaph pediu a mão de Ruth, ela não respondeu de imediato. Seus olhos, cheios de passado, buscaram os meus, como se ainda temesse que o peso da infância pudesse roubar sua liberdade de novo. Eu segurei suas mãos, menos mãos que já tinham aprendido a segurar destinos, e disse: dessa vez, é você quem escolhe. E ela escolheu. Escolheu com lágrimas nos olhos e sorriso nos lábios. E o sorriso dela, naquele dia, não era o de uma criança que tenta esconder medo, mas o de uma mulher que finalmente podia chamar a própria vida de sua. O casamento foi simples, sem luxo, mas cheio de verdade. Quando vi minha filha vestida, pensei em todas as noites em que ela quase foi vendida como mercadoria. Pensei no sangue, nas portas batendo, nas ameaças, nos homens que tentaram nos calar, e sorri, porque percebi, eles não venceram. Quanto a mim, permaneci com minhas cicatrizes, menos algumas visíveis, outras enterradas fundo, mas descobri algo. As cicatrizes não são só lembranças de dor, são mapas. Elas mostram por onde passamos, mas também apontam até onde conseguimos chegar. Hoje, já velha, sento nesta cadeira de balanço e conto minha história aos filhos e netos de Ruth. Eles me chamam de Grama Evalan. E eu sorrio, porque esse nome carrega mais do que idade, menos carrega sobrevivência. Olho para eles correndo no quintal e penso: vocês são o futuro que eu comprei com lágrimas, orações e decisões. Se me perguntarem quem venceu menos a tirania de James, o peso dos Harris, o desprezo de uma comunidade ou o amor que eu insisti em semear, eu respondo sem tremer: venceu o amor. Venceu a decisão de nunca mais ser tratada como mercadoria. Venceu a luz que persiste, mesmo quando o mundo insiste em apagar. E se eu conseguir, você também consegue. E se eu conseguir, você também consegue. Então, filha, filho, neto, neta menos, quem quer que esteja ouvindo a minha voz, não se cale diante do peso. Não aceite as correntes que querem pôr nos seus pulsos. Não permita que ninguém decida o seu valor, porque dentro de você existe a mesma centelha que me manteve de pé quando tudo dizia que eu deveria tombar. E eu, Evalan, avó, mãe, sobrevivente, termino esta história dizendo: a vida tenta nos dobrar, mas o amor é sempre mais teimoso. E assim, depois de cada lágrima derramada, depois de cada noite em claro, depois de cada silêncio que pesava mais do que um grito, eu aprendi uma verdade que nunca mais saiu de mim. A dor não tem a última palavra. A opressão não dura para sempre. A escuridão não apaga a luz. Porque quando Jesus entra na história, até os vales mais profundos se transformam em caminho de libertação. Talvez você tenha ouvido essa história e sentido um aperto no peito. Talvez você tenha lembrado de feridas antigas, de pessoas que te machucaram, de palavras que ainda ecoam na sua mente. Talvez você também conheça a sensação de carregar correntes invisíveis, de viver batalhas espirituais que parecem não ter fim. Eu sei como é, eu vivi isso, mas eu também aprendi que não há prisão tão forte que o poder de Jesus não possa quebrar.
E é por isso que hoje eu quero te fazer um convite muito especial. Entregue a sua vida a Jesus. Não adie mais. Não espere a próxima oportunidade. A libertação começa quando você dobra os joelhos. Abre o coração e reconhece que precisa dele. Ele é a porta que se abre quando todas parecem fechadas. Ele é a mão que levanta quando ninguém mais está por perto. Ele é a voz que diz: você não é mercadoria, você é meu filho, minha filha, meu amado. Se você deseja viver essa transformação, ore comigo agora em silêncio, onde quer que esteja. Diga: Senhor Jesus, eu entrego a minha vida em tuas mãos. Eu renuncio ao passado de dor e de escravidão e recebo a tua libertação. Lava-me com teu sangue, enche-me com teu Espírito Santo e escreve o meu nome no livro da vida. A partir de hoje, eu escolho andar contigo em liberdade e verdade. Amém. Se você fez essa oração, creia, o céu se moveu ao seu favor. Correntes foram quebradas. A opressão já não tem mais domínio sobre você. O inimigo pode até tentar revidar, mas nenhuma arma forjada contra você prosperará, porque agora você pertence a Jesus. E eu quero reforçar um pedido. Se inscreva neste canal agora mesmo. Ative o sininho. Compartilhe esse vídeo com alguém que precisa ouvir essa mensagem. Cada testemunho que você ajuda a espalhar pode ser a resposta que alguém está esperando para não desistir. Pode ser a luz que vai alcançar uma família inteira. Pode ser a oração que vai salvar uma vida. Aqui, nós não contamos histórias apenas para emocionar. Contamos para transformar. Contamos para lembrar que existe um Deus que não abandona, que ainda faz milagres, que ainda cura, que ainda liberta. Contamos para que você saiba que não está sozinho. Então, se essa palavra tocou o seu coração, se você sente que foi Deus quem te trouxe até aqui, confirme essa decisão com um gesto simples e poderoso. Inscreva-se no canal e nos comentários escreva a sua declaração de fé. Eu entrego a minha vida a Jesus ou simplesmente amém. Essa será a sua marca pública de que algo novo começou dentro de você. Eu termino esse testemunho com a certeza que carrego no peito: o amor vence, a luz vence, Jesus vence. E se ele venceu por mim, ele também vence por você.